Você se lembra da primeira vez que você jogou um jogo que você esperou muito tempo pra jogar? Sabe, a primeira vez que você se espantou com os gráficos dele, a primeira vez que você chegou num momento marcante dele. Isso aconteceu comigo muitas vezes no PS4, mas ninguém esperava que fosse acontecer com um jogo vindo originalmente do PlayStation 3. A minha primeira vez com The Last of Us no PS4 foi melhor do que eu imaginava. Um jogo que conseguiu transcender o tempo tão bem que depois de ter chegado em uma versão para o PlayStation 4, deixou tanta gente satisfeita que fez com que o remake lançado para o PS5 fosse considerado por muitos como um remake desnecessário. Galera, é o seguinte, não sei quanto a vocês, mas durante um bom tempo, por não ter tido acesso ao jogo no lançamento dele para o PlayStation 3, eu fiquei me perguntando por que The Last of Us impressionou tanto as pessoas no período. Como eu não tive um PS3 e precisei ficar esperando pelo jogo chegar ao PS4, eu tentava pegar algum outro título parecido com o que ele tinha entregado no console, só que claro, em outras plataformas, para tentar entender o que permitia os visuais desse jogo terem chamado tanto a atenção. Era a forma como o cenário pós-apocalíptico foi construído, misturando natureza com partes urbanas? Eram os personagens que estavam sempre muito próximos da tela, cheios de detalhes? Ou talvez as animações que colocavam closes estratégicos para deixar a experiência mais realista? Estávamos em 2013 e eu não sabia exatamente o que causava isso, mas o que todo mundo sabia é que de alguma forma a gente estava recebendo um jogo para PlayStation 3 que estava praticamente anunciando como seriam os visuais da nova geração da época. E entender o que The Last of Us Remastered fez no PS4 para poder impressionar tem relação direta com isso, porque não existia mais espaço no PS3 para trazer algum tipo de revolução no console. Então, como uma plataforma que não tinha mais espaço para revolucionar, conseguiu trazer um jogo que se sustenta bem até hoje, depois de ter sido lançado no PlayStation 4. O PS4 ainda é um console extremamente relevante. Os jogos exclusivos dele são uma prova viva disso. É pensando nisso que a Forte Games quer te ajudar a comprar o seu. Aqui, para poder facilitar a sua vida, além dos excelentes preços no PlayStation 4, você encontra o console com um jogo de brinde. E para poder facilitar a sua chegada na nova geração, a Forte Games também tem bons preços no PlayStation 5. Mas presta atenção, você precisa aproveitar isso logo. Com o dólar subindo diante da atual situação mundial, o mercado de consoles tende a ser afetado diretamente. E a própria Forte Games está aconselhando a você adiantar as suas compras porque os preços vão subir. Então, para você não perder essa chance, ela te dá desconto no pagamento à vista, te deixa parcelar em até 9 vezes sem juros, podendo escolher até mesmo mais de uma forma de pagamento e te dá frete com Sedex de graça. Se você pesquisar, você vai ver que não tem todas essas vantagens juntas em outro lugar e é tudo muito seguro porque a loja tem mecanismos de segurança que garantem a entrega do seu produto em perfeito estado, tanto é que ela só recebe o dinheiro depois que você confirma que recebeu a sua compra e tem sempre gente no WhatsApp para poder tirar todas as suas dúvidas e te tranquilizar. Então não perde tempo, a Forte Games está te dando muitos benefícios para você conseguir garantir finalmente o seu console. Vai para a loja aproveitar tudo isso, link no comentário fixado e na descrição. Talvez a geração do PS3 tenha sido de fato a última geração que conseguiu revolucionar com jogos, e a gente pode dizer que isso se aplica a todos os aspectos. Jogos realmente inovadores pararam de serem lançados em larga escala por aqui. Não à toa a potência dos remasters já aumentou na geração do PS4 usando os games do PS3 principalmente. Jogos com uma diferença absurda quando comparamos com a geração anterior também foram lançados só até aqui. É por isso inclusive que depois que você passa um tempo tendo experiências com o PS3, você vê que o salto no PS4 não foi tão impressionante quanto foi nele. Da mesma maneira, isso se aplica a como os jogos alcançaram escalas cinematográficas altíssimas. Foi no PS3 que isso se tornou tão impactante e popular. A sacada é que se a gente olhar para cada um desses aspectos, The Last of Us de fato não foi uma revolução, mas ele foi uma evolução dentro de cada um deles. E isso muda tudo. Não demorou muito para The Last of Us chegar ao PS4. Após um ano do lançamento na 7ª geração, em 2014 ele estava fazendo a estreia dele no console, e mesmo que se trate de uma remasterização, conseguiu impressionar muita gente. E ele acabou sendo um dos poucos jogos no PS4 que eu fiquei ansioso para poder jogar, mesmo se tratando de um título que tinha chegado originalmente no PlayStation 3. No fim, aquela ideia de descobrir o que ele tinha que impressionava tanto as pessoas e porque ele era graficamente impressionante
mente ainda martelava na minha cabeça depois de eu ter comprado meu PS4. Eu precisava ver isso com os meus próprios olhos para entender o que estava acontecendo. A diferença é que, como eu já estava numa geração seguinte, minhas expectativas diminuíram, porque naturalmente eu já tinha visto jogos impressionantes no PS4. The Last of Us não poderia impressionar tanto quanto esses jogos, mas para minha surpresa, não foi isso que aconteceu, e é assim que começamos a entender o que permitia o jogo impressionar com visuais e como o PlayStation 4 favorecia isso. A Naughty Dog é sem sombra de dúvidas um exemplo de revolução no meio gamer. Não é qualquer empresa que consegue sair de um jogo como Crash Bandicoot, que faz parte do gênero de plataforma, para chegar a um Uncharted da vida. Essa foi a primeira grande revolução dela de fato, diga-se de passagem. Uncharted 1, quando chegou, foi considerado um dos jogos que melhor utilizavam o poder do PlayStation 3, construindo uma selva densa em vegetação com efeitos de luz e sombra que conseguiam invadir as folhas do local e ainda por cima interagir com tudo isso. Era um ambiente muito imersivo, um ambiente que a gente não tinha visto nada parecido ainda. Mas como se não bastasse, ela foi além e acabou revolucionando com as sequências desse jogo. Uma revolução que aconteceu não apenas no sentido visual, mas também no sentido narrativo. Graças ao sucesso na 7ª geração, tanto Uncharted 2 como Uncharted 3, que foram dois jogos que conseguiram criar um ritmo de narrativa que se desenvolvia ao longo da gameplay e não apenas nas cutscenes, fizeram outros games começarem a seguir essa premissa. Foram jogos que criaram uma tendência que se tornou comercial para a Sony. Quantos e quantos games a gente não encontra hoje em dia que tem foco na narrativa, mas é uma narrativa que se desenvolve na gameplay? Isso acabou se tornando popular graças a jogos como Uncharted. Em muitos momentos desses jogos, o feeling que era passado ao jogador, mesmo que durante a gameplay, era literalmente de como se ele estivesse no controle de um personagem de um filme de aventura ou até mesmo de um filme de ação. Isso perdura até hoje. Só que, por terem sido jogos que exploraram tudo o que podia ser explorado no console, não existia espaço para revolucionar com The Last of Us nele. E é assim que o jogo abdica da revolução e abraça a evolução. E o PS4 só melhora tudo isso. Uma caminhada qualquer pela cidade pode demonstrar como a geometria consegue ser absurdamente detalhada. Parar para observar a paisagem natural reivindicando os cenários urbanos pode ser um dos eventos mais ilustres do jogo. Encarar momentos em que existe um combate contra apenas um único inimigo pode ser o suficiente para mostrar o tanto de empenho que foi colocado na hora de desenvolver o modelo desse personagem. Foi em momentos como esses que eu entendi qual era o segredo de The Last of Us para impressionar o jogador e como a tecnologia do PS4 entrou em ação para tornar isso ainda mais épico, fazendo com que a experiência não ficasse datada. A cinematografia implantada dentro da gameplay desse jogo é assustadora, e é nesses momentos que ela aparece. O que Uncharted fazia com momentos épicos e grandiosos, The Last of Us faz com uma simples caminhada com dois personagens com passos lentos, fazendo você observar cada canto do cenário vagarosamente. Até o simples aqui consegue ser extremamente bonito. Para valorizar isso, no entanto, Neil Druckmann, diretor do jogo, disse que ele sabia que seria difícil trazer essa remasterização ao PS4 e que foi tão difícil quanto ele esperava que fosse ser. Mas o jogo é a maior prova de que trazer um título do PS3 para uma geração seguinte só não acontece quando ele não tem potencial comercial para agradar o investimento que a Sony precisa fazer. De acordo com Neil Druckmann, traduzir um motor gráfico feito para operar no PS3 para dentro de um PlayStation 4 foi muito difícil. Difícil a ponto de fazer com que, em dado momento, o objetivo do time de desenvolvimento fosse apenas fazer com que o game fosse fiel ao que a 7ª geração já tinha trazido. Já tinham desistido de grandes aprimoramentos no novo console, mas felizmente muito mais foi ofertado e cada momento cinematográfico ganhou destaque. O 1080p que foi aplicado ao game agora, por exemplo, por si só consegue realçar tecnologias que já eram exuberantes na versão original do jogo. Cenas em que vemos o Joel em close mostrando o máximo da expressividade ganham ainda mais força, por exemplo, e existe um motivo para isso. Os detalhes dos personagens em The Last of Us é um grande ponto alto do game. Os modelos aqui têm manchas na pele, outros podem ter rugas. O sistema capilar, apesar de ser feito com técnicas simples de texturização, faz com que os cabelos apareçam em camadas. Tudo isso acontecendo em tempo real na gameplay e com muita profundidade no nível de detalhamento. Mas tem algo que se destaca, é o sistema de musculatura do jogo, que faz com que os personagens tenham expressões corporais ou faciais extremamente realistas. E isso aparece principalmente nas cenas. A musculatura do personagem é feita com base em Normal Map, uma técnica focada em criar relevos naturais na superfície considerando informações da luz do local. Então, em cenas como essas, as expressões dos personagens conseguem ficar tão realistas porque as informações de luz,
mesmo sendo dinâmicas, conseguem influenciar no modelo, e ainda que essa seja uma técnica presente na versão de PS3, o 1080p do PS4 aparece e consegue valorizar ainda mais por apresentar melhor os detalhes com a maior nitidez e reduzir os serrilhados que eram causados pela resolução inferior do PlayStation 3, que rodava em 720p. Por outro lado, em uma cena mais calma, é possível reparar que acréscimos precisaram ser feitos na geometria, porque o 1080p é uma resolução mais alta e as texturas precisavam acompanhar isso. Do contrário, a gente teria uma maior resolução para evidenciar os detalhes e os detalhes seriam apenas texturas em baixa definição. Então, a ideia inicial de Neil Druckmann de apenas deixar o jogo igual ao PS3 não seria funcional aqui. O que acontece é que o aspecto serrilhado do jogo no PS3, causado pela resolução em 720p, que de certa forma também era uma resolução que já embaçava por natureza a imagem quando a gente compara com os padrões mais altos de hoje em dia, foi aproveitado para trazer algumas texturas em baixa definição, sem destacá-las. Essa é a vantagem de uma resolução mais baixa, ela não consegue evidenciar muita coisa, então ela também não consegue evidenciar muitos problemas. A pouca memória de vídeo do console não permitia que ele tivesse todas as texturas do ambiente extremamente bem definidas e com uma resolução mais baixa que o padrão que a gente encontra atualmente. Bastava usar a técnica de iluminação correta para esconder essas imperfeições. Só que o fato é que o cenário muda quando a gente chega no Full HD do PlayStation 4. A geometria recebe texturas que muitas vezes foram refeitas e o nível de detalhamento à distância foi aumentado drasticamente graças a essa resolução também. Em cenários como esses, por exemplo, em que temos um amplo campo de visão, no PS4 nós temos detalhes mesmo observando a uma boa distância. Objetos que estão longe agora podem ser vistos sem qualquer tipo de deficiência, algo que não acontecia antes. É nesse ponto que a remasterização de The Last of Us consegue entregar mais do que o próprio diretor esperava entregar. Ele deixou de ser um jogo em que o foco era ser parecido com a versão original de PlayStation 3 para ser um jogo que faz o papel íntegro da remasterização, ou seja, ele resolve todos os problemas da versão original usando o poder de um novo hardware. Você lembra o que acontecia quando você chegava em cenários densos como esse na versão de PlayStation 3? Sempre existia uma discussão sobre qual das franquias da Naughty Dog era mais impressionante tecnicamente, se era Uncharted com o terceiro jogo ou se era o primeiro The Last of Us. E essa sempre foi uma discussão sem fim, porque no fim das contas, os focos desses jogos são completamente diferentes, então as demandas técnicas deles também seriam. Enquanto Uncharted abusava de efeitos inovadores para gameplay, ao que parece muito em função de tornar a experiência sempre explosiva e muito cinemática, The Last of Us abre mão disso para trazer concentração de detalhes e expansividade no ambiente. Esse cenário, por exemplo, tem muita coisa acontecendo, mas ele parece demandar menos que Uncharted apenas porque ele está rolando num ritmo diferente e porque ele é mais estático também. Mas mesmo sendo mais calmo, enquanto a gente caminha, dá pra ver que a sensação de escala merece destaque. É só reparar em como o jogo faz questão de construir um fundo cheio de elementos para passar a sensação pro jogador de que existe um mundo para além daquele trecho em que você está controlando o personagem. Ao redor, a densidade geométrica é alta. A gente não encontra apenas diferentes tipos de materiais concentrados nas construções, mas também muitos detalhes ao redor de tudo isso. E como se não fosse o bastante, a gente precisa considerar toda a iluminação global do ambiente, que traz fontes de cor como a da água para o local, assim como também precisamos considerar a própria luz que gera sombras dinâmicas ali. Pode não parecer, mas quando você usa o tempo que o jogo te dá para apreciar o mundo que foi construído para ele, você vê que tem muita coisa acontecendo e que a demanda técnica é bastante alta. Agora, reparem nesse ambiente quando você joga no PlayStation 3. A taxa de quadros por segundo simplesmente não consegue se manter. Era tudo muito denso para o console. Nesse momento, o PS4 tira essa média de 20 FPS que existia e entrega nada menos do que 60 quadros por segundo aqui. Isso tudo porque a performance não só foi estabilizada no console, como também foi dobrada. O que eu tô querendo dizer é que quando eu joguei The Last of Us pela primeira vez, a minha experiência foi a mais refinada possível, porque além de resolver todos os problemas da versão original, ele também parecia ser um jogo de PS4 graças às técnicas visuais que ele utilizava. E tudo isso me fez entender por que as pessoas estavam tão encantadas com aquele game no PS3. Só que o caso curioso é que esse jogo usa uma técnica que foi pioneira no PS4, mas foi na verdade uma técnica que veio na geração do PS3, porque ela estava presente na versão dele lá. E essa técnica é a iluminação global. O conceito dos objetos presentes no mundo, com sua coloração, receberem a interferência de uma luz direta e essa combinação resultar num padrão de luz colorido, ou como uma fonte de luz influencia em um ambiente após ter sido rebatida por inúmeras superfícies. Parece uma explicação sofisticada
para a técnica, mas a verdade é que isso não só se tornou extremamente popular no PlayStation 4, como também apareceu em alguns games do PS3. Então, ver isso no PS4 não era para ser algo impressionante, mas a verdade é que foi. A grande sacada com a Naughty Dog nessa técnica não era a presença dela dentro do jogo necessariamente, mas sim a visão artística que a empresa tinha para o recurso. O mundo de The Last of Us, na maior parte do tempo, é composto apenas pela luz natural. Isso quer dizer que em ambientes externos existe uma luz forte o suficiente para deixar tudo vibrante de fato, mas em ambientes internos, essa mesma luz precisa considerar inúmeros obstáculos para chegar até onde o jogador está, e por isso ela chega com uma intensidade diferente. E como ela é a única responsável por fazer com que o lugar seja iluminado, esse padrão de iluminação vai ser diferente do que a gente pensa para um padrão de iluminação do mundo real. É nesse ponto que a visão artística brilha ao usar a tecnologia, porque como naquela época não existia Ray Tracing para fazer esse cálculo todo de iluminação, todo o desenvolvimento foi feito como se fosse uma grande pintura sendo feita na tela, tomando em conta apenas a visão artística do desenvolvedor, com base no que ele tinha em mente de como aquele cenário seria se ele fosse trazido para a vida real. Por isso, The Last of Us é um dos raros jogos que almejam o realismo, mas involuntariamente faz a gente enxergar os visuais com os olhos de quem o criou. Então, por tudo isso que foi citado, é normal que muita gente tenha ficado obcecada por esse jogo. Ele não se preocupou em revolucionar porque não havia mais espaço para isso de fato, mas a evolução foi tão agressiva que o ato de evoluir tudo que a Naughty Dog já tinha feito no PlayStation 3 foi a própria evolução. O PlayStation 4 apenas veio para poder refinar as arestas e fez com que o jogo se parecesse de fato um jogo de PlayStation 4. Então é completamente compreensível esse jogo ter sido tão aclamado na época em que ele foi lançado e permanecer sendo aclamado até os dias de hoje, porque até os dias de hoje a gente pode dizer que The Last of Us ainda tem gráficos muito bonitos. Mas agora uma pergunta genuína, deixa aqui no campo dos comentários se você acha que um remake desse jogo era necessário. Eu quero saber o que você pensa sobre isso, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal para não perder os vídeos que a gente postar por aqui, beleza? Um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.